Um outro ponto importante, né, aqui a gente já começa a funilar um pouquinho mais, é a parte de estilo e linguagem. Então, percebam, a gente começou em regras gerais, ou seja, são algumas orientações que vão nortear de forma mais ampla, mais abrangente possível, tudo que vem a seguir, e aí a gente vai afunilando. Então agora vamos falar sobre estilo e linguagem. Primeiro ponto aqui, somos otimistas. Mesclamos mensagens simpáticas a outras mais diretas e descritivas. Criamos um equilíbrio entre as informações, para instigar o consumidor a ir navegando pelos conteúdos sem nem perceber, né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente trazer essa simpatia, essa questão do acolhimento, né? São pessoas que em muitos momentos tiveram problemas para conseguir ter um cartão de crédito, né? Tiveram seus pedidos negados e coisas assim. Então a gente tinha que ter esse tom de pertencimento, de simpatia, né? Enfim, uma linguagem bastante acessível. Mas a gente também precisava passar informações objetivas, diretas, de uma forma muito clara. E aí, justamente a ideia é trazer esse equilíbrio. Isso, ser otimista pra gente se trata disso, né? Você conversar com a pessoa e ao mesmo tempo trazer aquilo que ela precisa. E aí aqui a gente dá alguns exemplos de como isso foi feito. Então aqui tem alguns textinhos, né, algumas chamadinhas que foram usadas no site, no app. Por exemplo, vem pro mais, né? Então, em vez de falar, peça seu cartão agora, não, vem pro mais, vem com a gente, né? Traz esse senso de pertencimento. A gente se ajuda, seguido de um emojizinho de sorriso, concorra a prêmios todos os dias, educação financeira é tudo, a gente tinha uma parte muito legal de educação financeira também, enfim, para que as pessoas ficassem mais conscientes sobre a melhor forma de usar o cartão de crédito, não se perderem em dívidas e coisas assim, né? Então isso também explica o A Gente Se Ajuda. E a gente também tinha uma parte de prêmios, né, de premiações no site, então por isso concorra a prêmios todos os dias. E por último, o textinho, não encontrou o que você precisa? Sem problemas, vai na área ajuda, que lá você consegue falar com a gente. Né? Então ainda tinha essa possibilidade de, puxa, né, enfim, realmente precisa falar com a gente? Não tem problema, vai lá que a gente está disponível para você também por esse canal. Um outro tópico essencial, somos diretos. Nossas mensagens são passadas de forma simples, com argumentos que interessam ao nosso público. Então isso a gente já falou muitas vezes também no decorrer dos módulos, mas aqui tem alguns exemplos, né, de forma bastante assertiva. Então, acabou o crédito? Recarregue com seu mais. Então o que eu estou falando, né? Direto. Isso é uma mensagem que conversa com as pessoas, que fisga, né, as pessoas no bom sentido. Acabou o crédito? Poxa, uma coisa que meu crédito já acabou alguma vez, né? Enfim, eu sei como é que funciona isso. Ah, legal, posso recarregar com o meu cartão de crédito. Então o espírito da coisa é esse, né? Você ter essa conversa, né, de uma forma bastante direta e depois já trazer uma resposta. Então, um outro exemplo aqui de uma mensagem também bastante direta. Saque dinheiro e pague em até 6 vezes. Né? Então essa tá assim, mais objetiva impossível. Tem também pague suas contas em até 3 vezes sem juros. Né? Então pagar a conta com cartão, sacar dinheiro com cartão, são coisas interessantes para essas pessoas, né? São algumas novidades que elas podem, enfim, puderam vir a ter acesso por conta dessas mudanças todas que o cartão sofreu. Aí um outro exemplo, né? Uma pergunta bastante direta, quer saber onde pagar sua fatura? Também era uma questão para esse público, né? Porque, enfim, como eu disse, as informações estavam bastante dispersas no decorrer dos sites, né? Dos portais que eles tinham que acessar. Então, direto e reto, quer saber onde pagar sua fatura? E aí a gente respondia, claro. E aí, por último, separamos os melhores descontos para você. Com o Você Pode Mais, você ganha a cada compra. Então, Você Pode Mais é o programa de benefícios que o cartão tinha. E olha só que, assim, como não tem enrolação, né? Como não tem aquelas coisas subjetivas, você curte benefícios dos parceiros, né? Não sei se vocês lembram, a gente falou um pouquinho sobre essa atividade nos módulos anteriores, então aqui não. Com o Você Pode Mais, você ganha a cada compra. Então eu tô sendo bastante objetivo, ao mesmo tempo tô sendo simpática, né? Tô trazendo um emojizinho de sorriso, enfim, tô falando que a gente separou descontos legais para a pessoa, mas é isso, né? Eu tô passando a informação de uma forma bastante direta. Um outro aspecto bem legal, usamos emojis. Quase sempre o sorriso, mas em alguns momentos a piscadinha também. Sem exageros e nunca 2 emojis no mesmo trecho de texto.
eles são usados no final da frase, substituindo o ponto final. Então, pontuação mais emoji só quando a frase terminar em interrogação. Então, a gente não tem ponto final e emoji, a gente não tem exclamação e emoji, né? A gente só vai ter a pontuação interrogação com o emoji. Senão o emoji ele serve para pontuar a frase, ele serve para finalizar essa frase. Então, olha que interessante, né? A gente não só fala que a gente usa emojis, porque, poxa, poderia usar qualquer emoji de qualquer maneira. Isso poderia deixar o texto não tão coeso quanto a gente gostaria. Então, a gente tem sim algumas orientações, né? Para que a gente tenha um padrão, né? Para que a pessoa realmente consiga identificar. Ela bate o olho ali e ela já sabe que é uma comunicação do cartão mais. Então, essa é a ideia que a gente quer trazer, né? Não é uma questão de, ai, nossa, quantas regras, que coisa chata. De forma alguma. A gente só quer manter um padrão para que a gente torne essa experiência do usuário mais interessante. E aqui alguns exemplos, né? Para facilitar seu dia a dia, era uma chamadinha que a gente tinha para falar de alguns benefícios que o cartão trazia. Siga os nossos canais, né? Também uma forma convidativa de falar, pô, vem com a gente, né? Participa aí das nossas redes. E aqui um exemplo da piscadinha aí, de uma frase que termina em interrogação, né? Então, quem é tão legal merece R$5 de desconto na fatura do seu mais, não acha? E aí a piscadinha. Então percebam, para facilitar seu dia a dia, né? Eu não poderia ter uma exclamação e depois um emoji. Então eu finalizo minha frase com um emoji, o mesmo para siga nossos canais, né? E aí por último, como a gente já tinha mencionado, terminou com interrogação, ok. Aí sim eu tenho um emojizinho depois da pontuação. Um outro ponto aqui também muito importante é esse aqui. Também falamos sobre assuntos técnicos ou delicados. E nessas horas, nada melhor do que manter a naturalidade, sem enrolar e nem forçar a barra. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de textos que a gente teve que escrever, né, nesse site, nesse app. E, enfim, são mensagens que fazem parte da comunicação do cartão de crédito, então elas têm que estar lá de alguma maneira. Então aqui 2 exemplos. Em caso de internação, morte acidental ou invalidez, você tem um valor garantido e descontos de até 60% em farmácias credenciadas. Então, que tipo de mensagem é essa? A gente tem a parte de seguros do cartão, né? A gente tem, enfim, são muitos serviços agregados. Então, aqui de onde vem essa mensagem? Essa é uma mensagem da área de seguros do site, né? Então, sim, eventualmente a gente precisa falar sobre esse tipo de coisa, né? Então, se houver alguma internação, se houver uma morte acidental, uma invalidez, você tem um valor garantido e descontos de tantos %. É isso, né? Não é pra gente tratar isso com, vamos tratar com leveza, o assunto já é tão difícil. Não, é uma mensagem séria e ela tem que ser séria, né? Ou então, sei lá, vamos tentar fazer algum texto um pouco mais publicitário, algum trocadilho para, enfim, para deixar um pouco mais tranquilo. Não, né? A mensagem é o que é. A gente precisa falar disso. Então vamos falar de uma forma direta, objetiva, para que a pessoa realmente entenda, né, o que está envolvido. É isso. O assunto ele vai ser complexo, né, de qualquer maneira. Um outro exemplo, né, esse que acontece bem mais. Isso, por exemplo, é uma FAQ, né, uma parte de perguntas, né, as perguntas que as pessoas fazem, que as pessoas buscam. Então, uma delas é, por que meu cartão não foi aprovado? Então, olha que chato, né? A pessoa vai lá, solicita um cartão e ele não foi aprovado. E aí, o que a gente faz? Não vamos falar sobre isso porque é difícil? Não, vamos explicar para as pessoas por que isso aconteceu. E vamos trazer uma alternativa para ela, né? Ainda que não seja a alternativa que ela queria, porque, enfim, o que ela quer é o cartão, a gente traz uma resposta a isso, não simplesmente deixa essa informação lá e pronto, porque a gente sabe que é uma informação frustrante, né? Então, como é que a gente resolveu isso? Então, a resposta. Quando um cartão não é aprovado, isso acontece por conta da nossa política de crédito. Ela é formada por um conjunto de regras e pontuações vinculadas a cada cartão administrado pela Credit System. Mas essa análise não é definitiva. Você pode fazer uma nova solicitação de cartão no prazo de 90 dias. Ou seja, vamos nos colocar no lugar desse usuário. Ele pediu um cartão, o cartão não foi aprovado. Ele não ficou contente com isso. Então vamos explicar para ele o porquê? Vamos, mas assim, a gente precisa colocar ponto a ponto de como funciona a política da empresa, o que é levado em conta, né? Enfim, detalhe do detalhe do detalhe? Não, né? Porque afinal de contas, nesse caso ainda a informação foi, olha, você não pode ter um cartão ainda.
Então não tem por que a gente ficar esmiuçando o assunto, né? Então a gente coloca o que é mais importante. Olha, temos uma política de crédito, ela é formada por uma série de regras e pontuações, né? Nesse momento você não pode ter o seu cartão aprovado, mas a análise não é definitiva, né? Você pode fazer uma nova solicitação em 90 dias. Então quer dizer, eu estou trazendo uma resposta, né? E estou sendo também bastante clara, né? Ainda que não seja uma boa mensagem. Um outro ponto que a gente já falou aqui, né, sobre textos legais, ou seja, os textos jurídicos, a gente também trouxe isso como uma regra de estilo e linguagem para o Cartão Mais. Então, o que diz essa regra? Nossos textos legais são textos principais. Vamos tentar ao máximo integrar esse tipo de conteúdo ao texto principal, a menos que realmente atrapalhe ou quebre o raciocínio. Enfim, o texto legal pode até estar em uma outra área próxima e com uma fonte menor, mas deve ser claro e visível. Então, essa é a ideia, né, que a gente já conversou anteriormente. A gente precisa tentar integrar esse conteúdo legal, ou seja, esse conteúdo jurídico, esse conteúdo que, puxa vida, eu vou ganhar tal coisa, mas, porém, né, tem esse ponto aqui que se não for assim, você não ganha exatamente dessa maneira, enfim. A gente tem que integrar essas mensagens, né? A gente falou já sobre isso, não é como se a gente tivesse uma mensagem principal, maravilhosa, linda, super sedutora, e depois embaixo, num textinho menor, num asterisco, uma parte que não é tão legal assim, mas que a gente colocou lá. De qualquer maneira, tá lá, juridicamente estamos respaldados, né? Isso é uma coisa que às vezes é dita. Então, não é o ponto aqui. A ideia é que a gente tenha essa integração. Mas é claro, tem momentos em que isso pode atrapalhar e quebrar o raciocínio. E aí a gente tem que avaliar, né? Porque o que importa mesmo é que a mensagem seja clara, visível, que a gente consiga passar, né, a informação de uma forma completa para o usuário. Então, isso é o que vai nortear. Então, aqui, 2 exemplos, né, de textos que em muitos momentos poderiam ficar ali meio subentendidos, num outro lugar e tal, e que a gente conseguiu agregar e trazer para o texto principal. Então, o mais tem um limite emergencial de crédito para dar aquela forcinha quando surgir algum imprevisto. O valor está sujeito à análise de crédito e só pode ser usado uma vez por mês, beleza? Aproveite! Então aqui qual que é o ponto? Né? A gente está oferecendo para as pessoas um limite emergencial de crédito para dar uma forcinha quando surgir um imprevisto. Pô, legal, né? Que bacana, eles me dão isso aí, enfim, se eu tiver um imprevisto eu estou respaldado, maravilha. Mas o que poderia de repente estar ali meio escondidinho e tal? Que o valor está sujeito à análise e que só pode ser usado uma vez por mês. Então não, vamos contar isso para as pessoas, né? No mesmo nível, né, de informação da mensagem anterior. Então você tem sim esse limite, mas você vai precisar de uma análise de crédito e você só vai ter acesso a isso uma vez por mês. Então essa é a ideia, a gente trazer as informações de uma forma completa. E aqui uma outra mensagem: concorra a prêmios todos os dias. A cada compra com seu Cartão Mais, você acumula chances de ganhar prêmios incríveis. Olha só, e aí a gente tinha a listinha de prêmios embaixo e abaixo da lista de prêmios, a duração, de fevereiro a junho de 2019, no caso, e uma informação muito importante: os prêmios são pagos em título de capitalização. Né? Então eu estou explicando para as pessoas, olha, você concorre a prêmios todos os dias, a cada compra você acumula chances, a duração, né, que vai de fevereiro a junho, e essa questão de como são pagos esses prêmios. Né? Então, não tem nenhum asterisco, não tem nenhuma mensagem subentendida. Eu tô sabendo como esse processo vai funcionar, do momento em que eu participo, né, do que eu, enfim, começo a concorrer, até como esse prêmio vai ser pago. Então isso seria uma mensagem bastante completa. E aqui, como eu já falei algumas vezes também, né, a importância das FAQs, né, das perguntas, né, daquela lista de perguntas e respostas que muitos sites têm e que pra gente era essencial. Então isso virou até, né, se tornou até um tópico para essa parte de estilo e linguagem. Então, estamos aqui para responder algumas boas práticas para as FAQs. Sempre que a resposta a uma pergunta for positiva, responder com sim, a menos que o assunto seja delicado. Mas se for algo positivo para o cliente, é legal começarmos de uma forma positiva também. Né? Então aqui, aquela questão de, enfim, de agregar, né, de ser acessível, de ser amigável. Então a gente pode trazer isso para as FAQ também, mas com delicadeza, né? Imagina que você tem um assunto delicado, como aqueles que a gente falou sobre
internação, morte acidental, aí eu vou responder com sim, uma exclamação? Não, né? Então, enfim, é um bom senso aqui, né? Se o assunto for delicado, se não for algo positivo para o cliente, eu não vou responder dessa forma. Mas olha como é importante que isso esteja descrito, né? Às vezes a gente acha que, mas isso aí as pessoas vão entender, né? Eu não preciso ser tão detalhista. Precisa, né? Não por ser chato ou algo assim, mas porque é importante, porque as pessoas entendam de fato, né? Qual é o seu ponto com aquilo. Uma outra coisa muito legal, na maior parte das perguntas que envolvem o app, vamos citar os links para baixar. Não em todas, para não levar o consumidor a muitos caminhos diferentes, mas quando der, não custa ajudar. Então, é isso, a gente está pedindo para a pessoa baixar o app, vamos tentar jogar os links lá, para que a pessoa já resolva isso na hora. Mas, de novo, não em todo momento, né? Porque eu também não quero que essa pessoa fique saindo, né? Da minha jornada ali o tempo inteiro. Mais algumas dicas, né? Algumas orientações para as FAQ. Criar as perguntas de forma direta e respondê-las de forma mais direta ainda, evitando termos complicados, mesmo para informações mais técnicas, né? Então a gente sabe que tem coisas muito técnicas a serem ditas e aí não tem como escapar, né? Não tem jeito, né? Em algum momento a informação é técnica mesmo. Mas a gente pode sempre tentar usar melhores palavras, né? Quando a gente sentir que está muito duro aquele texto, a gente falou também, né, em outros módulos, para ler o texto em voz alta e perceber, né, ver se parece uma conversa, se parece algo que eu diria para alguém. Claro, respeitando o tom de voz da marca, também já falamos isso algumas vezes. Mas mesmo um termo técnico, às vezes ele pode ser suavizado. E é importante que a gente tenha esse olhar. E um outro ponto também é que uma pergunta ela pode fazer sentido em duas áreas diferentes. E não tem problema repetir, afinal a ideia é ajudar o consumidor.